Que bom, amigos, que mais uma vez estamos tendo a oportunidade de entrar em contato com vocês, mesmo que ainda seja de forma virtual. Agradeço mais uma chance de estudo, de aprimoramento, sempre com a ajuda dos nossos companheiros de jornada aqui na Terra e os desencarnados, nossos protetores, que nos inspiram para mais essa tarefa. Espero que todos estejam bem, equilibrados, usando de forma produtiva o tempo e todos os recursos que a vida lhes proporciona. O tema que vamos abordar está no livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. O tema é A Escola das Almas. O texto relata uma conversa que aconteceu na casa de Simão Pedro, com alguns componentes da família e agregados. Vou ressaltar alguns trechos do texto. Num determinado momento da conversa na casa de Simão, a sua sogra pergunta a Jesus: o que vem a ser a nossa vida no lar? Continuando, acrescentou: às vezes começa com uma promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo vem pedras e dissabores. Jesus então responde: Senhora Galileia, o lar é uma escola de almas, onde a sabedoria divina nos habilita ao entendimento da humanidade e logo depois compara ao trato com a lentilha, perguntando à sogra de Simão: como faz com a lentilha antes de servir? E a senhora responde que leva ao fogo para cozinhar, tempera para que fiquem saborosas e depois serve. E Jesus pergunta ainda: considerarias também servir pão cru à mesa? E ela responde: de modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo, compete-me guardá-lo ao calor do fogo. Jesus segue explicando que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho ou forno reparador. Cadinho é um vaso de material resistente ao fogo que serve para fundir ou calcinar minérios. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro do lar é apenas recurso espiritual, pois a convivência no lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. A sogra de Simão escutou e ainda perguntou: e aquelas criaturas que lutam, sofrem, mas não aprendem? Jesus responde com uma pergunta: o que fazes com as lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? E ela responde: atiro-as ao monturo. Monturo é lixo. Jesus responde então: ocorre o mesmo com as almas rebeldes às sugestões edificantes do lar. Chega a morte, grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, e os endurecidos serão lançados fora, permanecendo por tempo indeterminado na condição de adubo. Parece uma explicação forte, temerosa, mas acredito que Jesus só queria dizer que aqueles que perseveram no mal retardarão a colheita da verdadeira felicidade.
e terão que permanecer mais tempo nas aulas de aprendiz do bem. O tempo será determinado por cada ser, de acordo com a sua caminhada. E o que é importante é que estejamos sempre atentos a respeitar o tempo de cada pessoa. Assim como na escola terrestre, aqueles que não demonstram bom nível de aprendizagem deverão repetir o ano e submeter-se a novas provas, novos testes, até alcançarem o nível desejável. É interessante, amigos, que busquemos ler o texto todo, porque é uma verdadeira lição de Jesus sobre família. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, nos diz sobre família. Não podemos perder de vista a função educadora e regenerativa da família, pois ela é formada por espíritos diversos que se reencontram seguidamente por afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os devidos ajustes e reajustes que são indispensáveis ante as leis do destino. Reforçamos a compreensão em Mateus, versículo 5, 25. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho. Os parentes são marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Instrumentos de Deus por misericórdia. São as pessoas com as quais nascemos e convivemos. Devemos utilizar do amor, o amor que perdoa, o amor que escuta, o amor que ampara, que acolhe, mas também o amor que agradece. Agradece a oportunidade da redenção. Os parentes mais difíceis nos proporcionam lições de paciência, de tolerância e de humildade. Sabemos que não é uma convivência fácil, mas quando compreendemos a importância para a nossa construção como seres eternos, o nível de tolerância aumenta. O lar é a mola propulsora do progresso, e o progresso só acontece através da educação, vista essa como a influência que um espírito exerce sobre o outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Processo esse que é individual. É uma adesão que deve acontecer através da conquista que atinge a consciência. É um processo contínuo que começa na família. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa nossa missão no mundo. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que somos na intimidade de nós mesmos. O Espiritismo tem um papel fundamental na ciência das relações sociais. Aliada ao Cristo, torna-se um movimento renovador, sendo a chave de uma compreensão mais lógica das relações sociais. O conhecimento sobre a reencarnação nos leva ao entendimento da justiça divina que rege a vida de fraternidade necessária entre os povos. O Espiritismo com Jesus
convida-nos ao conhecimento da origem dos nossos antagonismos, fazendo-nos entender, nas piores situações familiares, pequenos cursos regenerativos, capacitando-nos a aceitá-los com serenidade e paciência. Caminhando lado a lado, experimentamos o gosto amargo da convivência compulsória, com o objetivo de sanarmos velhas feridas. Ah, como é comum isso! Quantas vezes ouvimos pessoas se queixarem das relações familiares, das dificuldades de convivência, das diferenças entre irmãos, entre pai e filho, e o quanto isso é muitas vezes doloroso e necessário de ser trabalhado. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que nasce como o melhor remédio. Seja qual for o ensinamento, roga que a sabedoria divina te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola que a vida te conduziu. Nesses tempos de pandemia, em que o isolamento social obrigou compulsoriamente as pessoas a estarem juntas por um tempo maior, aflorou em muitas famílias as diferenças pessoais, exigindo de cada um uma dose maior de renúncia, de compreensão, de diálogo, e nem sempre estamos preparados para isso, surgindo então os conflitos estampados através da violência verbal, corporal. Nessa hora, temos que buscar os recursos que nos possibilitem passar por esse tsunami sem causar maiores estragos. Irmão X, protetor espiritual de Chico Xavier, nos diz que o Evangelho é o código de ouro e luz, cuja aplicação pura e simples nos conduz à redenção. Vamos ler parte de um texto do livro Luz no Lar, de Neio Lúcio, Psicografia de Chico Xavier. É um texto muito bonito de uma conversa de Jesus, ainda na casa de Simão Pedro. Ainda estando na casa de Simão Pedro, nessa conversa tão edificante, que nos traz tantos ensinamentos, buscamos mais um nesse texto. O culto cristão no lar. E Jesus diz: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta.
Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura, tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quanto nos procuram, a assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não está lá, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Perceberam, amigos, que texto tão lindo? Que palavras maravilhosas foram ditas aqui para nos alertar para o valor do Evangelho no lar. O quanto precisamos trabalhar o Evangelho nas nossas casas, nas nossas famílias, para que possamos mudar o mundo que tanto criticamos. Quanto nós falamos dos valores distorcidos que existem no mundo, sem nos darmos conta que nós fazemos parte desse mundo. E muitos desses valores somos nós que estimulamos, que incentivamos, que provocamos. A responsabilidade dos pais é muito grande. Precisamos levar o Evangelho, torná-lo vivo nas nossas famílias, incentivar os filhos para o trabalho de amor, de perdão, de compreensão, de respeito, de fraternidade diante de todas as criaturas. Vimos um exemplo há pouco tempo de uma criança que com a bicicleta arranhou o carro de um rapaz e deixou um bilhete feito da forma bem criança, ainda num momento de aprendizagem da escrita, pedindo desculpas pelo acontecido e deixando o telefone, o número do telefone do pai, para que o dono do carro entrasse em contato e pudesse resolver a situação. Olha que atitude bonita! De onde vem isso? Que espírito é esse
que muitas vezes já trouxe essa aprendizagem consigo, mas ela é incrementada na família através dos valores de honestidade, de respeito ao outro. E é muito gratificante a gente ouvir uma história como essa. Nós nos sentimos no lugar daquele pai. Que orgulho, que vaidade aí sim nós teríamos em ver um filho nosso ter uma atitude tão grandiosa. É realmente um gesto muito bonito e que nós precisamos estar atentos a todos esses exemplos que acontecem no mundo e que nós precisamos aprender também com eles. A aprendizagem pode vir de uma pequena criança, de um adulto, de um idoso, de uma troca infinitamente positiva para nós. Aí está, amigos, um dos recursos maravilhosos para trabalhar os conflitos familiares, para harmonizar a família, o nosso Evangelho. Nada custa financeiramente, basta um pouco de tempo e teremos lucros eternos. Jesus nos falou tanto da força da fé, da importância da oração, da importância da leitura edificante. Por que não fazermos uso disso permanentemente na nossa família e buscarmos, pelo menos uma vez na semana, nos reunirmos para um momento de oração, um momento de intimidade maior com o nosso Pai? Nos reunimos para tantas coisas, né? Para tantos banquetes materiais. Precisamos ter tempo, vontade, desejo para nos reunirmos e em oração, onde o banquete, o alimento principal, deve ser a mensagem do Mestre dos Mestres, do nosso querido amigo, companheiro de todas as horas, que é Jesus. Obrigada pela paciência para me ouvir e até breve.